a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir em Gênesis capítulo 24, versículo 12, que diz assim: E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. O contexto desse verso mostra Abraão querendo encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. E precisava ser uma moça então da sua parentela. E ser uma moça da sua parentela implica dizer que era uma moça que tinha os mesmos costumes, a mesma cultura, a mesma fé, acreditava no mesmo Deus. Então Abraão vai enviar o servo dele para encontrar esta moça lá na terra que era de Abraão, onde seus familiares então viviam. E este servo, quando chega na terra, ele pede um sinal a Deus. E o sinal dizia o seguinte: ele pede que chegue uma moça até o poço em que ele estava e possa lhe dar água. Só que esse servo, ele acrescenta um diferencial nesse sinal. Ele coloca um detalhe que torna muito difícil a concretização desse sinal. Porque ele pede que essa moça dê água a ele e dê água também aos seus camelos. Ora, era um costume do Antigo Oriente, se uma pessoa chegasse sedenta, precisando de água, então a pessoa deveria dar água àquela pessoa. Mas ela não tinha obrigação nenhuma de dar aos camelos, aos animais. Então isso que o servo aqui pede na oração era uma coisa difícil de ser feita. E se uma moça chegasse e fosse dar água para o servo e ele se dispusesse a dar para os camelos, vale salientar que ele estava levando aqui muitos camelos, e um camelo ele chega a tomar em média até 100 litros de água, era muito trabalho para esta moça. E aí é o que acontece. Quando Rebeca chega, ela se dispõe a dar água ao servo e ele se dispõe a dar água aos animais. Então o sinal de Deus ali foi dado, foi cumprido, e o servo então ele cumpre com a sua missão de levar uma noiva para Isaque. E este pequeno verso que lemos aqui, ele tem muito a nos ensinar. Porque quando olhamos para este servo, ele é muito diferente de muita coisa que se encontra em nossos dias. Nós vivemos um tempo que existe muito sensacionalismo nas igrejas, né? Assim como tem no mundo aí fora secular, a igreja não escapa à teatralização, né? Quando se fala em intimidade com Deus, você vê as coisas mais loucas acontecendo em nome da fé, dizendo que é Deus, né? As pessoas extravasam nas suas posturas, e aí você vai encontrar muitos vídeos pela internet, pessoas rodopiando na igreja, gritando, caindo, rolando, numa espécie de transe, como se elas estivessem fora de si. E tudo isso é dito com fervor espiritual, um monte de estripulias, em onde elas dizem que é a unção, que é o poder de Deus, que elas estão na presença de Deus. E aí, se um cristão que não compartilha dessas coisas, mas porventura caia nesse lugar, apareça numa reunião dessa, ele vai ser visto como um estranho da noite. Ele vai ser visto uma pessoa como um crente frio, um crente sem unção, talvez até um crente em pecado, porque ele não está debaixo daquele poder que está sendo mostrado ali. Porque para eles isso é fervor. Há muito tempo atrás, numa galáxia bem distante da nossa, eu fui a um culto de poder de Deus. Tinha lá um cantor que era pastor ao mesmo tempo, e tinha lá fileiras e mais fileiras de pessoas recebendo lá o toque do cantor pastor, e caíam no chão e gritavam, enfim. Só que tinha um grupo lá atrás que parecia que não estava acreditando naquilo, estava tentando encontrar Deus naquele momento. E o pastor cantor pega o microfone e, em tom de ameaça, diz: não duvide do que está acontecendo aqui. Aquelas pessoas, porque elas não acreditavam naquelas manifestações, elas foram colocadas como alguém que estava duvidando do poder de Deus, da presença de Deus naquele lugar. E quando a pessoa vai procurar na Bíblia, onde é que a Bíblia ensina essas coisas, você não encontra textos, a não ser aqueles textos que são tirados do contexto para tentar justificar, legalizar esse tipo de prática. E aí quando você olha aqui para o servo de Abraão, você vê que homem fervoroso, um homem cheio da unção, um homem cheio de Deus.
E ele fez o quê para que a gente perceba tudo isso na vida dele? Porque ele simplesmente faz uma oração. Uma oração simples, mas profunda. E a oração dele foi respondida. Não tem reteter, não tem cair, não tem gritar, não tem enrolar. Tem reverência na presença de Deus. E por favor, não estou dizendo aqui que você não pode se quebrantar na presença de Deus, que você não pode chorar, cair no chão, se rasgar. Eu não estou dizendo nada disso. Aliás, faça, se você sentir necessidade, se a sua alma estiver sedenta, faça, se quebrante na presença de Deus. O que não pode ser dito é que isso é verdadeiramente unção em detrimento daqueles que não fazem isso. É isso que não pode ser feito. E outra coisa, uma coisa é você se quebrantar na presença de Deus. É você abrir o seu coração, você chorar. Mas também não podemos dizer que muitas dessas coisas que acontecem aí fora, esses rodopiar, esses gritar, essas coisas fora do controle, seja fervor espiritual. Não confunda. Você pode se quebrantar na presença de Deus, você pode chorar, você pode rasgar o seu coração, pode cair na presença de Deus. Não tem nada de errado. Você só não vai teatralizar. Você só não vai fazer isso no meio do templo, chamando a atenção, como se Deus agisse dessa forma. Porque muito do que é feito por aí, tentando mostrar um relacionamento com Deus, e por isso tem todo aquele fervor, não tem nada de fervor. São extravagâncias que fazem na presença de Deus. Mas não tem reverência. Não tem relacionamento bíblico com Deus. E aí esse servo, ele tem outra coisa importante aqui para nos ensinar. Porque ele vai fazer uma petição a Deus em prol da causa de Abraão, que precisava encontrar uma noiva para Isaac. Então ele sai das suas terras, ele vai buscar essa menina, essa esposa. E quando ele chega lá nas terras, ele faz uma oração simples, mas é uma oração intensa. E precisamos entender quem era esse servo. O que esse servo representa aqui na história? Porque algo que podemos perceber é que esse servo ele era um homem abençoado por Deus. Porque os versos anteriores vão nos dizer que esse servo era aquele que tinha o governo sobre a casa de Abraão. Ele era o cara que comandava tudo, ele era o cara que cuidava de tudo. Todos os bens de Abraão passavam por esse servo. Ele era o segundo governante, né, depois de Abraão. Parece muito a relação de José e de Faraó. É o segundo no comando. E Abraão era um homem muito rico, riquíssimo. E quando uma pessoa era colocada para cuidar de todos os bens, essa pessoa ela precisava ser da alta confiança do seu senhor. E claro, assim como o seu dono era muito rico, ele recompensava o seu servo também com riquezas, com muitos bens. E você lembra que Abraão, ele teve uma promessa de Deus que ele seria pai de muitas nações. E você lembra também que Abraão e Sara, eles tiveram um filho porque teve a intervenção divina, porque tanto Abraão como Sara já eram muito velhos, já não podiam mais ter filhos. E Sara tinha esse problema, ela não podia ter filhos. Então, quando nasce Isaac, vem o cumprimento da promessa, mas precisava então encontrar uma moça à altura dessa promessa. E Abraão confia a esse servo a missão de ir atrás dessa moça, de encontrar a futura esposa de Isaac. Veja então o respaldo que esse servo tinha na casa de Abraão. Então ele era um cara da alta confiança de Abraão. Certamente era um cara muito rico, porque ele era alguém que cuidava de todos os bens de Abraão. Então Abraão honrava ele. E não apenas isso, ele não era abençoado só porque ele era muito rico. Mas tem um detalhe aqui que torna ele um homem grandemente abençoado por Deus. E é esse detalhe que precisa se aplicar em nossas vidas, que precisa estar em nós. Uma partezinha da oração dele diz: ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão. Olha que coisa tremenda. Porque quando ele diz Deus de meu Senhor Abraão, ele deixa claro que ele acreditava no Deus de Abraão. Ele tinha uma relação íntima com Deus e ele tinha uma relação íntima com Abraão. Abraão era um homem que tinha uma relação também muito íntima com Deus. E o que tudo isso nos ensina?
Você estar conectado a Deus é também estar conectado com as pessoas que têm um relacionamento com Deus. Estar ligado a Deus é pertencer ao mundo das coisas que representam Deus. Não tem como ter uma relação íntima com Deus e você estar fora do mundo na qual Deus é adorado, na qual Deus é reverenciado. Então esse servo ele era abençoado por Deus, mas ele tinha uma vida com Deus, uma relação com Deus. Ele servia ao Deus de Abraão. E Abraão estava ligado com Deus. Então, há toda uma relação. Ele é ligado a Abraão, que é ligado a Deus, e ele é ligado a Deus, que também é ligado a Abraão, e era ligado a ele. Porque não tem como você ter uma relação íntima com Deus e não estar conectados a outras pessoas que também têm esta relação com Deus. E aí, quando olhamos para a igreja contemporânea, vemos um monte de gente contrário a este princípio ensinado aqui no texto. Um monte de gente que diz, eu adoro a Deus na minha casa. Ou eu sou mais crente do que muitas pessoas que estão na igreja. Para ser crente não precisa estar orando todos os dias, não precisa ler a Bíblia todos os dias. E aí eu me pergunto, como é que essas pessoas conseguem viver assim? Porque todas essas frases, elas são reprovadas pelas Escrituras. Porque adorar a Deus em casa é uma circunstância, não é uma opção. Se nós não podemos nos reunir no mesmo lugar, não tem outra coisa a fazer, é adorar a Deus em casa. Mas se nós podemos estar juntos, estar na vida um do outro, e a pessoa simplesmente não quer estar junto, então ela não entendeu o Evangelho, ela não entendeu o que a Bíblia ensina. Em dias de pandemia, pela graça de Deus, nós temos a tecnologia que nos ajuda a continuar a se reunir como igreja, ainda que de forma remota, ainda que assistindo a um vídeo. Mas jamais cultos da internet pode substituir o culto presencial. Jamais ouvir uma pregação na internet pode substituir aquela pregação na qual você está na sua comunidade, sendo abençoado e conduzido pela vida de um líder espiritual. Jamais. Quando muito, as pregações de internet, elas servem apenas para nos ajudar na alimentação espiritual daquilo que já recebemos na nossa comunidade. Quando muito, é isso que deve acontecer, mas jamais substituir. Quando você olha para o Novo Testamento, você sempre verá textos que falam sobre o ajuntamento, sobre a importância de congregar. A igreja ela foi levada a congregar ainda quando ela estava sendo perseguida pelo Império Romano. Paulo nunca disse, ei, faça uma cópia aí do Novo Testamento e fique lendo sozinho em casa, você, esposa e filhos e pronto. Nunca, nunca. E jamais ele diria nos dias de hoje que a pessoa pode ficar apenas assistindo pregações de internet e não congregar, e não estar juntos, e não fazer parte do corpo. Então é preciso entender que não tem como você adorar a Deus somente em casa e não estar conectado com pessoas que também adoram Deus. E se você se acha mais crente do que muitos crentes que estão na igreja, então o seu lugar é na igreja, para ajudar esse monte de gente carnal, essas pessoas carnais, que precisam de você, que é mais crente que todo mundo. Não sei o que você está fazendo em casa, se você é mais crente do que as pessoas. Seu lugar não é em casa, seu lugar é estar junto dessas pessoas. E se você é uma pessoa que é de Deus, não tem como questionar se para ser crente tem que ler Bíblia ou orar todos os dias. Você pode até questionar. Então, quer dizer, para eu ser crente eu tenho que orar e ler a Bíblia todo dia? Depende muito do tipo de crente que você está falando. Tiago, por exemplo, ele fala de um crente que até estremece. Mas nessa categoria também tem demônios que creem tanto que estremecem, mas não obedecem. Então, se você é um cristão, você vai ter sede por essas coisas, você vai ter sede para orar, para estudar a palavra de Deus. No dia que você falhar, no dia que a coisa não rolar, você se sente mal, você sente que está faltando uma coisa, né? Você corrige, corre para corrigir tudo isso. Então, não tem como ser cristão e não estar conectado a tudo isso. E aí esse servo diz, o Deus do meu senhor Abraão.
Ele estava conectado. Eu preciso estar conectado a vocês. Se a minha vida está em Cristo, eu preciso estar ligado a vocês. Não tem como eu estar em Cristo e não estar conectado a vocês, não estar ligado a vocês. Não tem como vocês estarem em Cristo e não estar conectado a mim, ligado a mim. Não tem. Não tem como estar em Deus e não andar com vocês. Não dá. Não tem como estar em Deus e não congregar com vocês. Não dá. Não tem como estar em Deus e não dedicar a minha vida a vocês. Não tem. Se eu sirvo a Deus, eu tenho que estar ligado a vocês, que também servem a Deus. E esse é o Deus que nos une. Estamos firmados no mesmo propósito, estamos vivendo para o mesmo Deus, por isso andamos com a mesma vida em Deus, servindo a Deus. E se você não entendeu isso, é porque você não entendeu o Evangelho. Mas o problema não é você não ter entendido o Evangelho. O problema é quando a pessoa escuta tudo isso, mas ainda assim, ela endurece o coração e não muda. Ela não se permite ser transformada, ela resiste à verdade, ela insiste em viver da mesma forma, ela não quer se envolver com a igreja, não quer se envolver com pessoas, não quer andar com aqueles que também cultuam a Deus. Então, se você até aqui não tinha entendido isso, você estava inocente na história, você não é mais inocente. O Deus do meu senhor Abraão, disse o servo, é o que ia responder à oração dele, porque o Deus do meu senhor Abraão era também o Deus dele. Era isso que ele estava dizendo. A graça do nosso Deus, ela é algo abundante. E todos os dias Deus tem nos dado a oportunidade de mudanças. De pessoas que têm evitado o convívio com a igreja, que não se relacionam, de mudar, de estar junto, de se achegar e obedecer a Deus. Se até aqui você tratou essas coisas de forma leviana, mude hoje. Não ignore tais verdades. Você não ter entendido o Evangelho até aqui é uma coisa, mas a partir daqui, a partir do momento que você escutou essa mensagem, você tem que se importar com as coisas de Deus. Você tem que estar conectado a Deus e conectado a tudo aquilo que representa Deus, inclusive as pessoas, inclusive a igreja. Não é uma opção viver fora disso e estar com Deus. A única opção que temos é estar conectados a Deus e conectado com pessoas que também adoram Deus. Deus não faz acordos. Não faz acordos. Ou é do jeito que Ele mostrou, ou a coisa não vai funcionar. Então, para você que está ouvindo essa mensagem, eis aqui o servo de Abraão, fervoroso, dedicado a Deus, sem estripulias, sem essa unção exagerada que se diz por aí, mas um homem temente a Deus, que orou e Deus escutou. E Deus já tinha abençoado ele muitas coisas. Nós temos aqui a causa de Deus tanto o abençoar, porque ele estava conectado a Deus. E ele estava conectado a Abraão, que também tinha algo com Deus. Como está a sua vida com Deus? Se você disser que sua vida com Deus está bem, mas você não está bem na relação com seus irmãos, você não está conectado a essas pessoas, eu sinto muito em te dizer, mas você está enganado. Você não está bem com Deus. Para estar bem com Deus, tem que estar bem com as pessoas que glorificam a Deus. Então que você reflita nessa mensagem e se permita ser trabalhado por Deus. E mesmo distante, em pandemia, em isolamento, é possível se conectar às pessoas. Eu estou me conectando a você agora, usando a tecnologia. Faz o mesmo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.